Meu nome é Débora Dengo, eu sou de formação fisioterapeuta e caí na área da ergonomia, né? Então eu tenho uma bagagem importante para passar para vocês hoje, já por ter uma graduação de base de fisioterapia que a gente entende muito de biomecânica e realmente para os profissionais da estética o que mais pesa no dia a dia em desconforto é a parte biomecânica muscular, né, da coluna, que nem a Thaís já falou. Então, eu estou aí há 7 anos ajudando os profissionais de variadas áreas, além da estética, de todos os outros ramos, a trabalharem com mais conforto, com mais saúde, de uma forma segura. Quando a gente começa a atender, eu, pelo menos quando eu comecei a atender, eu não sabia nada de ergonomia, eu simplesmente atendia. Até hoje, falar para você que eu sei muita coisa, não, só que a gente vai se, vamos dizer, moldando. Eu já percebi que talvez assim eu não consiga atender, assim também dói um pouquinho mais. Mas mesmo assim, eu sinto que falta muito conhecimento, não só para a área da estética, mas acho que para todas as áreas sobre ergonomia. Aqui eu trabalho com microblend, com design de sobrancelha, mas eu sei que outras profissionais também me seguem. Então, às vezes, massoterapeuta, manicure, pedicure. Querendo ou não, a área da beleza em si, eu acredito que no momento do atendimento, a gente vamos dizer, a gente extrapola muito nas posições. Por exemplo, uma dor que eu sentia que era muito comum para mim quando eu iniciei lá atrás e eu fazia atendimento com a cliente em cadeira, por exemplo, e eu ficava em pé. Eu não achava uma posição facilitada para eu atender, para eu ter menos dor, principalmente na minha lombar, porque eu ficava muito arcada para frente. Então, isso para mim, lá no início, quando eu atendia com a cliente sentada na cadeira, a lombar para mim era uma coisa que chegava no final do dia, estava gritando. E aí a gente acaba recorrendo não para um tratamento antes, né? Um pré-tratamento de você se cuidar antes. Eu tomava remédio, eu grudava aquele salompa, e aí fui levando dessa forma. Em relação à lombar, a posicionamento para talvez a gente poupar aí a lombar, o que a ergonomia consegue nos auxiliar? Então, exatamente isso. Primeiro de tudo, que não existe uma postura ideal, né? As pessoas pensam às vezes que existe essa postura é ideal, né? Isso não existe. Você fez a tua adaptação porque você percebeu, né? E em contrapartida, com certeza tem profissionais que preferem atender em pé com a cliente sentada na cadeira. Então, isso é muito individual. Então, o primeiro ponto é você entender o que para você é mais confortável, porque isso vai variar de acordo com a tua altura, de acordo com o comprimento do seu braço, de acordo com o comprimento da sua perna. Então, são várias variáveis. Mas uma orientação específica para a coluna é que por que a coluna dói? Tem alguns motivos disso acontecer e a partir de hoje você e as profissionais comecem a observar. A coluna dói ou porque você está com ela dobrada para frente, que era como você ficava quando você atendia as clientes na cadeira, ou a coluna dói porque eu fico rodada, então eu fico com uma rotação para atender um cliente que está na minha lateral, ou uma inclinação, então eu fico inclinada e às vezes tudo junto. Eu tô rodada, inclinada e flexionada. E aí essa postura é a pior de todas quando associa esses 3, digamos assim, fatores de risco, né? Então, como que você elimina essa dor ou diminui? Porque, assim, a gente sabe, o trabalho de vocês é muito corpóreo. Vocês têm o contato com o cliente, vocês precisam fazer essas rotações, angulações para ter a melhor visibilidade do trabalho, do rosto, ficar bilateral, né? Enxergar igualmente ali os dois lados do rosto. Realmente é difícil. Mas como que a gente elimina, diminui ou reduz essa dor na coluna? Primeiro, você sempre tem que observar se você está adotando essas 3 posturas. Ou flexionando, dobrando para frente, ou rodando a coluna, ou inclinando para a lateral, ou as 3 juntas. Se você identifica que você está com algum desses 3 requisitos, você precisa se ajustar para tentar reduzir o grau disso. Muitas vezes a gente não consegue eliminar, né? E como que a gente faz para reduzir ou eliminar isso? Primeiro de tudo,
se conhecendo. Se você é uma pessoa alta e você trabalhar com o cliente na cadeira baixa, não vai ter jeito, você vai dobrar a tua coluna. Mesmo que você queira muito não fazer isso, você vai ter que fazer para enxergar o cliente. Então, trabalhar com o cliente na cadeira sentado, só se você for uma profissional de estatura baixa, onde o cliente senta e você consegue nivelar na altura do cliente, ou com uma cadeira alta, onde o cliente sente nessa banqueta alta, nessa cadeira com regulagem de altura, que você consiga se nivelar. Profissionais muito altos talvez não consigam fazer essa adaptação de uma cadeira alta que consiga nivelar com o cliente. E para quem trabalha com a cliente deitada, a mesma coisa, tem que ter uma maca com regulagem de altura para você regular de acordo com a tua altura e de acordo com a altura que a tua cadeira comporta para você trabalhar sentado. Então, quando você consegue fazer esses ajustes, não, eu sou alta, então ou eu preciso de uma cadeira alta, que a minha cliente fique alta, ou eu vou trabalhar com a minha cliente deitada na maca. Mesmo assim, a tua maca também tem que se elevar para você conseguir enxergar. Por que a gente dobra a coluna? Porque o meu cliente está longe, ele está muito baixo. E trabalhos precisos como o de vocês, eu preciso se aproximar do cliente, senão eu não vou enxergar. Então, você tem que elevar este cliente. Eu entendo que muitas vezes não tem esse recurso inicial de comprar uma cadeira alta, portátil. Até eu tirei uns prints de equipamentos, de cadeira, de mocho, de assento em sela, que são mais ergonômicos, e eu vou compartilhar depois e você manda pro pessoal. Ótimo! Lá no teu Telegram. Massa! Eu sei que no começo a gente não tem esses recursos financeiros para investir quando a gente está começando. Mas todo mundo que está aqui pensa que a gente está trabalhando para isso também, para nos equipar de uma maneira saudável, para a gente poder trabalhar ainda mais, porque sem saúde você não consegue trabalhar e ganhar dinheiro. Então, esses equipamentos que eu vou mandar para vocês depois, que é uma cadeira tipo assento em sela, que é melhor ainda que o mocho que vocês utilizam, ele permite que você entre mais próximo do cliente, sem barreiras de apoio de braço, sem barreiras de ser um assento muito grande que bate na maca, que permite que você se aproxime mais e exija menos do teu corpo fazendo as flexibilizações para você alcançar o cliente. O que eu senti bastante é que quando eu atendia com a cadeira, com o cliente, era exatamente o que você falou. Eu não sou extremamente alta, mas eu também não sou baixinha a ponto de eu conseguir nivelar o meu cliente. Eu tenho 1,70 mais ou menos. Então, assim, a cliente sentada, para mim, me dificultava muito. Uma das coisas que quando eu atendia a domicílio, eu não tinha cadeira, não tinha maca, não tinha como fazer, o que eu comecei a fazer nos meus atendimentos, que eu, na minha visão, me auxiliou ali. Sempre quando eu ia na casa da cliente, eu atendia ela na cadeira da cozinha dela. Então, meio que todas tinham ali aquela mesma altura. Eu sempre pedia para a cliente pegar um travesseiro dela ou uma almofada e eu encostava a cadeira dela próxima da parede e eu pedia para ela sentar. É meio assim, eu acabava com a coluna da minha cliente e acabava com a minha. Só que daí eu diminuía um pouco a minha, sabe? Eu passava um pouco para ela também. Eu pedia para ela sentar um pouco, colocar o bumbum um pouco para frente na cadeira e aí aquela almofada e a distância entre a parede, ela conseguia encaixar. Então, dessa forma, o que acontecia? Eu não flexionava tanto a lombar para ficar assim. Porém, como ela ficava dessa forma, o que eu precisava fazer? Aí não era mais a minha lombar que gritava, era a minha cervical. Porque aí eu tinha que ficar assim, ó. Então, daí eu ficava muito tempo com a cervical voltada para baixo. Aí eu comecei a perceber que realmente não dava para eu continuar atendendo daquela forma. E depois de um tempo, eu consegui comprar uma cadeira que tinha uma altura legal para mim. E era uma cadeira que eu desmontava e levava na casa das clientes. Mas assim, foi algo que eu consegui depois de 1 ano e meio, 2 anos atendendo. Então, nesse 1 ano e meio, 2 anos, já foi o tempo de eu conseguir ter uma escoliose. Então, eu tive que tratar a escoliose e eu tive que chegar no máximo
Tipo assim, eu cheguei aí no ortopedista e ele falou assim: olha, se você não parar, se você não se equipar, como você mesmo comentou, se você não começar a prestar atenção nos atendimentos que você está fazendo, eu não dou 10 anos de vida profissional para você. Porque você não vai ter coluna. Eu tinha na época, acho que de 18 para 19 anos. Ele falou, com 30 anos você vai estar com uma coluna de 70, porque você vai estar acabada, por você não estar se cuidando. E aí foi quando eu falei, não, eu vou precisar fazer esse investimento. E foi realmente um investimento. Porque retornou para mim o quê? Uma qualidade de vida melhor. E aí eu comecei a atender com essa cadeira e depois eu passei para a maca. Só que eu sei também que muitas das meninas, elas acabam tendo a maca, mas elas não têm o mocho. Então, eu não consigo atender, né? Nunca, né? Até quando eu comecei a atender na maca, eu nunca consegui atender a pessoa deitada e eu em pé. Só que eu sei que algumas das meninas que seguem aqui, eu até recebi alguns directs, que elas acabam tendo a maca e elas ficam em pé. Então eu fico imaginando o quanto de dor essas meninas não devem ter no final do dia, em atender uma cliente, por exemplo. E daí quando eu comecei a ter eu comprei a minha maca e eu tive o meu mocho. E aí foi quando tudo melhorou. Mas mesmo assim, eu acho que acaba sendo, no momento em que a gente está fazendo atendimento, Thaís, pelo menos eu percebo, que eu prezo mais pela cliente e esqueço de mim. Sabe, parece que eu quero dar o 100% ali no momento, eu acabo esquecendo de mim. Então, mesmo com a maca, com o mocho, eu sinto que eu fico muito assim, sabe? Fico muito ali vidrada. Por um acaso, tem algum tipo de exercício, alongamento, alguma coisa que dê pra fazer? Ou não? É mais pra se responsabilizar ali no momento? Bom, então vamos lá. Primeiro que a primeira coisa que você tem que fazer, mesmo tendo mocho, é saber regular adequadamente essa altura. Senão, mesmo com equipamento bom, você vai ter uma postura ruim. Então, para quem atende, né, igual vocês, com precisão, principalmente maquiadoras, micropigmentadoras, quem faz design de sobrancelhas, precisa ficar próximo do cliente. Então, a altura do mocho ideal é mais ou menos o cliente nessa linha mais ou menos do peito, tá? Para você conseguir fazer um pouquinho abaixo até, deixa eu virar aqui, mais ou menos nessa altura aqui, bem no peito, tem que estar a maca com a cliente ou o cliente. Então esse é o primeiro passo. Vocês já vão perceber que vai reduzir um pouco essa alta flexão, porque você vai estar mais próximo dele, então, ou dela. Não tem tanta necessidade de você ficar assim, né? Porque ela já vai estar mais nivelada. Aqui, é só parar para imaginar. Eu, por exemplo, vou fazer como eu faço. Ó, vamos lá. Vou dar um exemplo. Quando a minha cliente porque agora eu tô pensando, tô matutando aqui. A minha cliente, quando eu tô sentada no mocho, ela fica mais ou menos no meu, um pouquinho acima do umbigo aqui. Então, a hora que eu vou fazer o procedimento, eu fico assim, ó. Exatamente assim. Eu sinto que o meu queixo às vezes bate até aqui, sabe? E assim, você ficar 5 minutos assim, beleza. Só que às vezes é 1 hora e meia você ali. E além da posição em si, tem aquele certo tensão, né? Porque eu acho que a tensão acaba deixando ali o músculo mais tenso e você, ai, tô tensão, tem que fazer o procedimento. Então, parando para pensar em colocar a cliente mais acima, realmente, eu não vou nem conseguir fazer assim, né? Porque eu já vou ficar... Eu já vou conseguir ficar de uma forma mais ereta, assim, e não vou precisar descer tanto a cervical. Massa. Vou colocar em prática. Fez sentido, então. Sim. E aí, caso a maca não suba, você desce o mocho, entendeu? Então, pode ser que a tua maca já esteja no limite, não consigo mais subir a minha cliente. Então, eu vou descer o meu mocho, a minha cadeira, aproximando a cliente mais ou menos aqui, a maca, no nível do meu peito. Você não vai ter espaço para fazer uma curvatura grande, você nem consegue, você fica ali realmente naquele limite de espaço, evitando que você faça essa flexão. Por que a gente dobra a cabeça, o pescoço? Sempre o que determina a nossa flexão é o campo de visão que eu quero atingir, o que eu estou olhando. Então, a minha cabeça, ela só sobe lá em cima porque eu quero olhar lá em cima. E a minha cabeça só desce lá embaixo porque eu quero olhar. Então, é o meu olhar que direciona a minha
a minha flexão da minha cabeça. Então, se eu posiciono a cliente ou a minha cadeira numa posição em que eu não precise fazer muita flexão para olhar, eu já estou com ela mais próxima de mim, isso é eliminado, entendeu? Então, fica bom. E o segundo ponto importante é que a gente não vai conseguir eliminar 100% essa flexão de cabeça. Nunca. Vocês que trabalham com isso, a não ser que você realmente sempre trabalhe em pé e com a cliente totalmente nivelada numa cadeira que nivele com a sua altura. Mas a gente sabe que até por preferência, às vezes até cliente prefere ficar deitada. Eu, por exemplo, eu prefiro ficar deitada. Mas como eu sou ergonomista, eu sei que às vezes para cliente, para profissional, é melhor que eu fique sentada e ela trabalhe em pé. E eu respeito isso. Então, quando a gente não consegue eliminar essa flexão, porque a gente está trabalhando com a cliente deitada, o que sempre vocês têm que fazer? Tá lá no meio do atendimento, fica ali 2, 3 minutos, retorna para a posição, dá uma conversa com a cliente, sabe? Dá uma disfarçadinha. Ah, e aí, tá tudo... Volta, né? Ah, e aí, tá tudo bem? Tá sem dor? Quer dar uma olhadinha? E fica, nem que seja 15 segundos. Se você puder ficar um tempinho a mais, se você tiver time para isso durante o atendimento, fica um pouquinho. Aí você volta para aquela postura, faz mais 2, 3 minutos de atendimento, retorna. Ai, quer uma aguinha? Tá bem, tá sem dor? Conversa. Ou levanta, busca uma água, levanta, busca um papel. É bom também para te forçar a retornar, para descansar essa musculatura, para irrigar essa região. Você deixar algumas coisas um pouco distante, não tudo na mão, senão você nunca vai levantar, você nunca vai voltar da postura que tá aqui, já tá com as coisas aqui próxima. Então, macete, deixa o papel às vezes um pouquinho longe, ou contra a cliente. Então, a cliente tá aqui, deixa o papel aqui, fazendo com que você precise se alongar na lateral para pegar. Deixa a tua mesinha de equipamentos com rodinha, alguma coisa que você tenha no lado contrário, para que te force a você sair dessa postura, que muitas vezes é o teu lado dominante, então você fica ali o dia todo no mesmo lado, para te forçar a ir num outro local para fazer essa movimentação contrária. Só isso que você faça já é um tipo de alongamento que você não precisa parar o teu trabalho para fazer. Você vai fazendo ao longo do dia. Então, tudo que você tem... Imagina, me diz aí o que você tem de equipamentos que você até pega com frequência. Por exemplo, no procedimento de micro, a gente sempre está limpando. A gente faz o procedimento, aí a gente suja ali, a gente limpa. Então, o que na minha cabeça eu já estou matutando aqui, o que daria para fazer é, por exemplo, deixar mais um pouquinho ao lado. Porque eu costumo deixar, tipo, tudo aqui. Às vezes, o procedimento inteiro eu fico assim. Tem vezes até mesmo, olha que interessante, essa aula tá sendo maravilhosa, porque eu já tô me enxergando em tudo e acredito que as meninas acabam se enxergando nisso também. Às vezes, na hora que eu termino o procedimento, eu vou, aí depois de 1 hora, 40 minutos ali, eu volto, eu fico até meio zonza, porque de tanto que eu fico nessa posição, que a hora que eu volto, parece que eu acho que sobe o sangue realmente pro cérebro, sei lá, pros músculos, e aí eu fico até um pouco zonza. Por quê? Porque eu deixo tudo muito ali na mão, eu deixo tudo muito perto. E às vezes se eu pegar um carrinho auxiliar, que muitas das meninas têm, eu também tenho, e eu deixar do lado, eu posso sair daqui, virar e pegar aqui. Sair daqui, virar e pegar aqui. E realmente, com toda certeza, faz total diferença. Porque muitas vezes, se eu deixo muito ali do ladinho, eu fico totalmente aqui em cima. Presa ali, né? Presa, somente ali. Exatamente. E em questão das meninas que trabalham com maca sem mocho, é investir no mocho, né? Ou é investir no mocho, ou é querer ter uma coluna nova, ou parar de andar, parar de conseguir se locomover em breve. Uhum. Eu vou até mostrar, eu tô aqui com o celular. Tem um que é melhor ainda que o mocho, não sei se vocês já conhecem, vê se dá pra ver. Ele se chama assento em sela. Tá vendo que ele tá com as pernas, elas ficam caídas. Ele imita uma postura em pé,
só que ele te dá todo o apoio. Aqui agora ficou melhor. Só que ele te dá todo o apoio para você permanecer sentada e ainda ter o apoio da coluna. Então, para sua lombar e para suas pernas, ele faz uma simulação que você está em pé. E você tem uma excelente estabilidade, porque você dobra só um pouco o joelho. Só que para o restante do corpo e para o teu conforto, você sim está sentada. Então, você gasta menos energia, fadigando menos ao longo do dia. O Mocho é bom, ele foi especialista para esse tipo de atendimento e massoterapia e tudo mais. E esse é digamos assim, um plus. Então, assim, não é para você sair comprando, né? Tudo no seu tempo. Mas realmente é um investimento. Você pode olhar para isso e pensar, é caro, não vale a pena, nossa, eu tenho que atender X clientes para pagar. Mas ao longo prazo você vai perceber como este tipo de investimento ele retorna cada centavo para você. Retorna como? Teve um dia que você não conseguiu trabalhar de dor no pescoço, de dor na coluna. Quanto é um dia de trabalho que você perdeu? Às vezes, se você colocar na ponta do lápis, em menos de 6 meses já se pagou e já te deu muito benefício. Então, assim, eu vou também dar muitas dicas que não tem nenhum tipo de custo, mas também eu trouxe isso para agregar. E aí tem uma outra cadeira que eu acho que essas vocês... aqui mostrando um atendimento, como que dessa parte mais de atendimento mesmo, mas só para ver como você tem total mobilidade para ficar em volta do seu paciente, da sua cliente, e você não precisa fazer posturas muito críticas. E essa cadeirinha, não sei se era essa que você usava, Thaís? Não era assim, mas era muito parecida. Uhum. A minha, ela era desmontável, assim, mas ela ficava mais ou menos nessa mesma altura. Essa ela é desmontável, né, de atendimento a domicílio. Também é uma opção para quem talvez prefira, né? Então, assim, investimento, quando puder, nesses equipamentos retorna, sempre que você puder. Então, deixar equipamentos contra o teu lado dominante, que você mais fica para você ao longo do dia já fazer micro alongamentos e retornar. Sempre que possível, dá uma pausa, conversa com a cliente, fica na postura neutra, né, para te aliviar. O que isso acontece fisiologicamente quando você faz isso? Você retorna irrigando toda essa musculatura que estava tensa enquanto você estava ali. Então, você leva sangue, leva oxigênio, leva nutrientes que vai te tirando a dor ou diminuindo ao longo do dia, tá? E o que você falou, Débora, às vezes eu tô atendendo a cliente, eu dou muito mais atenção a ela e esqueço de mim. E isso é o mais comum. Só que você tem que, sempre antes de começar o atendimento, ver se tá tudo certinho. A altura tá boa, da maca, da cadeira. Eu tô numa posição boa, porque a cliente, ela vai ficar ali 30 minutos, 1 hora, 2 horas. E você fica, às vezes, 10 horas ali. Então, você sempre tem que prezar pelo teu conforto primeiro. A gente sabe que isso impacta no atendimento, a cliente gosta, assim, de ficar confortável, mas entre você ficar com uma postura muito crítica e a cliente ficar um pouquinho mais desconfortável, preze pelo teu conforto. E clientes boas entendem que ela tá ali de passagem e você é o profissional que tá ali todos os dias, o dia todo. Sim, exatamente. É prezar, colocar a gente como em primeiro lugar, né? Porque muitas vezes, num design, por exemplo, a pessoa vai ficar no máximo 45 minutos. E às vezes a gente vai atender 10, 15 pessoas. Então, o esforço que nós fazemos é muito maior do que o esforço que a cliente vai fazer de ficar 45, meia hora ali. Realmente. A gente tem que prezar. Eu vou começar a prezar a partir de agora. Em questão de mãos, em questão de, por exemplo, eu sinto que por eu tirar a sobrancelha, por eu tirar os pelinhos, eu acabo fazendo muitos movimentos repetitivos. É o dia inteiro com a pinça na mão, com o mesmo... Hoje em dia, eu até não sinto tanto, porque eu diminuí muito os meus atendimentos. Mas antes, quando eu atendia muito design, eu ficava com muita...
É engraçado, porque é uma dor que parece que interliga tudo. É uma dor que era aqui, e daí da mão já subia e parecia que interligava aqui, porque eu acho que tudo ficava tenso ali em cima. Mas por conta de pegar na pinça, eu sentia muito essa região aqui do polegar, região da mão, fica muito tensa. E dependendo do dia, se eu atendia muitas clientes, se eu me esforçava mais, eu sentia até mesmo o braço. Em questão disso, tem como, dentro da ergonomia, a gente se atentar, talvez prestar atenção em alguma coisa, alongar, não sei. Tem sim. Isso é muito importante. E lesões por movimentos repetitivos são muito comuns e elas tendem a só piorar ao longo do tempo. Elas tendem a não ser só um caso agudo ali pontual. Elas tendem a ir realmente progredindo a nível de uma doença que a gente... As famosas LER, né? Lesão por esforço repetitivo. E o que acontece? Vocês que, na maioria das vezes, são profissionais autônomas, né? Profissionais liberais, só vocês são por vocês. Vocês não têm um chefe, vocês não têm alguém que cobre. É realmente uma cobrança de vocês para com vocês mesmos. Então, tem que partir de vocês, a partir de hoje, tentar levar essas dicas, recomendações importantes que eu vou dar para isso. O que acontece? Toda vez que a gente faz movimentos repetitivos, a gente solicita toda essa musculatura da mão muito. E se você parar para observar, os nossos tendões, deixa eu ver aqui, ó. Nossos tendões, tá vendo? Isso aqui são tendões. Tudo isso aqui são tendões. Aqui, ó. Como eu digito bastante, eles são bem aparentes. E geralmente quem faz muito movimento repetitivo, esses tendões são bem aparentes, porque eles são fortes. Qual é o problema disso? Se você olhar para os nossos tendões das mãos, e a nossa articulação é uma articulação fina, é uma articulação sensível, são tendões finos. Então, assim, eles têm força, sim, só que não tem nem como comparar demais músculos e tendões do nosso corpo. Por exemplo, tendões da coxa são grossos, fortes. Aqui são musculaturas muito finas. Então, tem um limiar de esforço repetitivo que, quando você sai daquele limiar, daquele limite, você pode estar causando danos. E o que acontece? Toda vez que vocês estão fazendo movimentos repetitivos, estão ali com a pinça, vocês têm um fator extra que prejudica, que é estar segurando um objeto o tempo todo junto com os movimentos repetitivos. Então, são dois fatores de risco. O primeiro é o movimento repetitivo por si só, que você poderia fazer sem estar segurando o objeto, mas o segundo, que agrega, é estar segurando um objeto. Então, além da repetitividade, tem a postura estática, que a gente chama, que é de ficar segurando algo estático por um período. Como que você elimina esse risco, esse fator de risco e essas dores ao longo do dia? Absolutamente toda oportunidade que você tiver durante o atendimento de soltar este equipamento e ficar sem nenhum movimento nas mãos, você tem que fazer. Então, por exemplo, a gente comentou ali, você está ali em cima da cliente, atende alguns minutos, e aí retorna, conversa com a cliente. Na hora que você retornou, já solta ali do ladinho o teu equipamento para você deixar essa musculatura descansar. E eu sei que vocês não fazem isso. Vocês estão ali, vocês param, vocês continuam segurando a pinça, continuam segurando os equipamentos que vocês fazem, e é um tempo precioso para recuperar essa musculatura que está sendo solicitada. Então, eu vou até colocar um adendo que quando eu atendia muitas clientes de design, mais ou menos assim, o meu dia era tipo 20, 25 clientes, meia hora com a pinça na mão. E eu também não largava, como você tá comentando aí. Tinha vezes de quando eu largava, soltava a pinça, o meu dedo ficava travado. De eu ter que massagear pro dedo voltar. O meu dedo até hoje é um dedo meio ninja. Ele fica, tá vendo? Ele dobra muito para trás. Porque conforme eu ia fazendo a força para segurar a pinça aqui, ele ficava muito assim. Então tinha dia à noite, quando eu terminava os atendimentos, que eu soltava a pinça, o meu dedo ficava assim. E ele doía, né? Começa a doer. Eu sentia muita dor nessa parte. E o que eu tinha que fazer? Muitas vezes colocar numa aguinha quente e soltar, começar a fazer
massagem pro dedo voltar ao normal. Porque, como você disse, eu não soltava a pinça. A pinça, pra mim, era como se eu tivesse nascido com ela na mão. Ela ficava ali. Parecia que era sei lá, tava grudada no meu dedo. E essa posição. Então, eu chegava no final do dia, a minha mão ficava como se eu tivesse com a pinça. E hoje em dia que eu percebo que eu atendo menos, que eu não acabo não tendo tanta presença da pinça na minha mão, melhorou. Mas se eu esforço um pouquinho a mais, eu já sinto que começa a doer. E é engraçado a gente parar pra pensar, porque assim, eu tenho 8 anos na profissão. Eu comecei quando eu tinha 15, eu tenho 23 hoje. E eu tenho 8 anos, mas se a gente for parar pra pensar, é pouco tempo pra eu, Thaís, com 23 anos, já ter todo esse tipo de lesão, ter todo esse tipo de dor. Então, e tudo isso é uma falta do quê? De conhecimento, é uma falta de posicionamento, do que fazer e do que não fazer. Então, estar tendo essas dicas agora, com toda certeza, vai ser essencial futuramente nos meus atendimentos, porque agora todo mundo tá em pausa em casa, né? Acaba que a gente não tá atendendo muito, algumas poucos, mas eu, por exemplo, não tô atendendo. E é muito importante para todo mundo que tá aqui ter esse conhecimento agora. Toda certeza vai clarear a ideia de muitas pessoas, porque é algo que não é falado, é algo que não é ensinado e faz total diferença, porque quando a gente tá com dor, a gente não consegue atender. Eu acho que em toda a carreira, assim, eu acho que eu deixei de atender, assim, se juntar mais de uma semana por conta de ficar com a coluna travada, de ter que pagar médico. E aí, quando clareou para mim a ideia do sair da cadeira e investir numa maca e no mocho, foi quando eu tive que desmarcar as minhas clientes que estavam agendadas, eu tive que pagar o médico, eu tive que comprar remédio, eu tive que fazer fisioterapia. Então, assim, tudo aquilo que eu estava me esforçando, colocando a cliente sempre em primeiro lugar, atendendo de qualquer jeito, eu vi que não valia a pena, porque eu meio que paguei para trabalhar e ainda adquiri um problema ali para eu cuidar. Então, a gente ter a clareza, o conhecimento do que fazer, de como se portar, do cuidado, desse cuidado simples que você deu, essa dica simples de parar um pouquinho, soltar as mãos, parar um pouquinho, virar, pegar. Isso tudo são coisas que eu, Thaís, pelo menos, não fazia. E agora, com toda certeza, vou começar a fazer. Em questão de ter os equipamentos, eu sei que a maior parte das meninas acabam que no início, como eu também não consegui, a gente não consegue ter todos. Mas acho que de ter o conhecimento do que você precisa fazer, já dá uma clareza maior. Em relação a elas se alongarem, a ela fazer algum tipo de exercício, assim, elas conseguem? Ou seria mais no momento do procedimento elas terem esse passo a passo de pausar e tudo mais? Ou, por exemplo, sei lá, tem como elas se prepararem antes dos atendimentos? Ou tem como elas depois delas relaxarem o músculo, relaxarem a coluna? Tem sim. Então, eu até foquei em falar sobre essas medidas de proteção antes, porque de nada adianta, assim, adianta pouco você fazer alongamento e tal, se você não tem essas medidas de proteção. Porque o que vai acontecer? Tapar o sol com a peneira. Exatamente. Terminou o atendimento, vou lá, me alongo, no outro dia você está fazendo tudo de novo, aquela carga, aquela exigência, aquela postura, a repetitividade que não tem fim, ela mantém, né? Ela continua existindo. Então, aquele alongamento vai ser igual quase que tomar um remédio, né? Eu sou fisioterapeuta, tenho conhecimento, mas infelizmente é o que acontece. O alongamento ele vai ser excelente e fundamental desde que você mantenha essas medidas, esses cuidados de relaxa a musculatura, volta a postura, porque senão vai ser um paliativo que vai demorar um longo prazo para você ter resultados. E na verdade vai acabar voltando na estaca zero, porque amanhã, às 8 da manhã, eu vou estar de novo tendo esses riscos eminentes no teu trabalho. Então, o que eu recomendo? Para você fazer alongamentos de mão, de punho, antes dos atendimentos. Então, esses tradicionais são eles que funcionam mesmo, tá? Sempre lembra de puxar o dedão também, porque vocês fazem muito uso de dedão. Então, puxa para baixo, puxa para cima, gira para... tudo isso que vocês fazem é para alongar e também para irrigar essa região, nutrir, levar sangue
antes de iniciar a tua jornada, para você não iniciar a tua jornada fria, sem uma irrigação sanguínea adequada, com nutrientes, com oxigênio. Toda vez que a gente faz esses exercícios, o corpo foca em mandar sangue para essa região. Então, fazer exercícios de punho antes de iniciar como uma ginástica preparatória, um alongamento preparatório, tá? Obviamente, é extremamente recomendado se você tem uma fisioterapeuta, se você tem um educador físico para te orientar, mas no dia a dia a gente sabe que não tem ali de pronto, mas esses exercícios não tem grandes riscos você fazer sozinho. E no final do dia, fazer os alongamentos de pescoço, porque o que acontece? No final do dia, o recomendado é você parar de mexer a tua mão. Então, querendo ou não, quando você faz exercício de alongamento, você continua tendo movimentos ali. Então, o ideal é puxa para fazer uma descompressãozinha dessa região, só para aumentar os espaços articulares, para o sangue chegar para essa musculatura. Então, como se você fosse dar a mão para alguém. E faz uma leve tração, bem fraquinha, e relaxa essa mão, tá? Não é necessário alongar depois, é mais importante alongar antes. E no final da tua jornada é extremamente importante fazer todos esses exercícios de pescoço. Vocês vão ver a diferença gigantesca se vocês começarem a fazer. Tem um que ninguém conhece, que ele, para vocês que ficam assim, ele é essencial. Você gira o pescoço e depois que você girou, você puxa de trás para frente na diagonal. É bom. Mas tem que puxar, tem que ir além do que você já consegue. Não é só fazer assim, tem que puxar também. E geralmente quanto tempo fica? 15 segundos é o ideal cada postura. Tá. Ótimo. Girar assim também, empurra, né? Sempre você tem que usar a mão para empurrar, para ir além do seu limite do dia a dia, né? Que aí você vai sempre fazer os dois lados para não ficar torta. Um lado só ninguém merece. Que massa! Ótimo saber. Então, as mãos é mais importante a gente, no início, a gente dar uma alongada, a gente oxigenar as mãozinhas. E no final do dia é mais uma leve tração, não ficar mexendo muito nela, certo? E aí, o pescoço, o pessoal pode alongar antes de atender ou é mais indicado depois? Ele pode fazer antes, só que eu sei que a correria do dia a dia de vocês, às vezes vão ter que optar entre um e outro, senão não vai dar tempo. Então, se você tiver que opta pelo da mão e do pescoço no final, mas o pescoço seria excelente você já começar relaxado e fazer também. Então, é fundamental também. Só eu sei que por conta da correria, às vezes o pessoal não faz. E a parte da coluna, para vocês protegerem a coluna, a melhor coisa a ser feita é fortalecer o abdômen. Porque o nosso abdômen não é só estética, não. O abdômen é a nossa proteção, é o nosso escudo da lombar. Toda vez que a gente tem um abdômen contraído, forte e também alongado, mas principalmente contraído, forte, a nossa lombar fica protegida, porque toda vez que você precisar, até em casa, faz um manuseio de carga, levanta a criança, pega o bebê do berço, pega a maca que é pesada, ou quando você vai fazer alguma postura ali com a tua cliente, sempre que você faz uma contração do abdômen, você consegue fazer todos esses movimentos com segurança, tá? Quando você faz todos esses movimentos, postura, manuseio de carga, levanta o bebê, levanta a maca, né, portátil, e o teu abdômen tá relaxado, tá solto para fora, a tua lombar tá muito desprotegida. Quando você vai fazer qualquer movimento ou postura, puxa o ar, solta, comprimindo o abdômen e aí faz o teu movimento. Isso é bacana saber. Muito bacana. Essa eu não sabia. Então tem que ter um abdômen tonificado. É bom não só de ter a barriguinha ali tonificada, mas é bom para a coluna também. Exato. Nossa. Nem que o teu abdômen esteja forte, escondidinho numa capinha de gordura. Não tem problema. Um toicinho.
Ótimo, muito bom saber. Dé, você tem mais alguma consideração, algo que talvez eu não toquei e você ache pertinente passar para as meninas? Tenho, porque se temos tempo, né? Um pouquinho. Tem quase 20 minutos aí, dá para falar muito ainda. Eu vi as perguntas da caixinha e teve uma pergunta, uma dúvida que apareceu que eu achei muito importante. Uma das meninas falou que tem muita dor na planta do pé, né? Nos pés, de atender em pé. Então, meninas, eu sei que vocês todas prezam pela estética, pela beleza, porque vocês trabalham com isso. Mas não trabalhem de salto, de sapatilha, principalmente se você trabalha mais em pé. Isso é verdade. Tênis. Quando eu comecei a trabalhar, eu amava sapatilha. Eu acho que se eu tenho hoje uma sapatilha preta para sair de vez em quando, é demais. Porque um dia eu percebi que a sapatilha estava detonando, eu sentia dor até mesmo no joelho. Doía a planta do pé e doía o joelho. Eu acho que de ficar muito, acho que, não sei, reto, de não ter um conforto. Realmente, sapatilha detona. Às vezes eu preferia até ficar de Havaiana ou até mesmo descalça do que ficar com a sapatilha. Porque eu sentia que a sapatilha detonava o meu pé. Então é tênis. É tênis, porque olha só como a gente às vezes... Mas não é esses teninhos chicosos por aí. É tênis para conforto. Para conforto, de preferência tênis de corrida, tá? Porque olha só, olha como a gente inverte as coisas. Vamos dar um exemplo tá? Olha só, eu faço, sei lá, atividade física 2 vezes por semana. Eu vou lá, eu invisto num mega tênis bom para eu correr 2 vezes por semana. Eu corro 1 hora 2 vezes por semana. E aí eu trabalho 10 horas por dia em pé de sapatilha. Do que adianta eu ter o melhor tênis de corrida guardado lá? Esse tênis que eu uso 2 vezes por semana durante meia hora, durante 1 hora. E aí eu fico das 8 da manhã, às vezes até as 8 da noite, que eu sei que vocês fazem longas jornadas de atendimento, principalmente no final de semana. Aí eu tô de sapatilha, eu tô de saltinho, porque, né, a gente trabalha com beleza, somos vaidosas, temos que ter uma boa aparência. Mas, meninas, lembrem sempre, conforto e saúde em primeiro lugar. A tua cliente, ela não vai te olhar com outros olhos se você não tiver num salto, numa sapatilha chique. Ela quer resultado. Se faz um trabalho bom, um resultado bom, não importa se você está com sabe, um tênis de corrida, um tênis, desde que seja confortável, não importa a marca, o tipo, um tênis realmente de esporte. É o que melhor vai te atender para você trabalhar aí longas horas. Então, assim, eu não vou dizer, é proibido, mas eu digo com toda certeza a diferença de dor que você vai ter na lombar, porque impacta já lá na lombar, porque tudo a gente é uma cadeia muscular. Tem gente que tem problema de mandíbula e isso vai lá no joelho descarregar, porque a gente é uma cadeia. Os músculos daqui são grudados nos músculos daqui, que são grudados e a gente ou puxa, ou estica, ou contrai e tudo vem junto. Então, quando a gente faz essas ações, melhora toda uma cadeia muscular. Então, faz um teste. Trabalhe 1 semana do jeito que você já trabalha com seu calçado, que não é um calçado confortável próprio para isso. E na outra semana, trabalha com o seu melhor tênis de esporte, de ginástica, de caminhada. E veja a diferença na sua lombar, no seu quadril, no seu joelho e na planta do seu pé. E depois você manda lá para Thaís. E eu te passo. Que massa, isso é pura verdade. A sapatilha foi algo que eu abominei, porque realmente não dava. E até um asterístico que eu vou puxar aqui, para quem é micropigmentadora, para quem trabalha com esse tipo de procedimento, o uso de sapato fechado, ele é necessário, ele se faz necessário.
Então, uma maquiagem, por exemplo, um design simples de sobrancelha, tudo bem você trabalhar com um sapato aberto. Mas em questão de micropigmentação, a gente precisa utilizar sapatos fechados. Então, tá aí também um asterisco. Você usando tênis, você não tem perigo de estar com um sapato aberto durante o procedimento. Já tem aí mais um bônus, uma melhoria em tudo isso. E outra coisa que eu ia comentar com você, que é em relação da pessoa que muitas vezes fica muito tempo em pé, se ela pode fazer algum tipo de alongamento, algum tipo de, sei lá, de puxar as pernas, ou no próprio momento em que ela estiver em pé, de uma postura de talvez ficar com o joelho mais flexionados, ou se fica totalmente estendido, como seria bacana trabalhar dessa forma? Perfeito. Você até me fez lembrar de uma coisa que eu estava quase esquecendo. A melhor postura do mundo é aquela que você pode alternar. Então, se você tiver a oportunidade, o espaço, o mobiliário, ou uma maca portátil e uma cadeira portátil, onde você consegue alternar, então eu atendo um pouco clientes em pé e um pouco clientes sentado, esse é o melhor cenário. Aí a tua qualidade de vida ela vai mudar muito, assim, para melhor, porque você vai poder alternar. Então, porque o que acontece? Quando a gente trabalha sentado, a gente fadiga específicos músculos. Quando a gente trabalha em pé, a gente fadiga outros músculos, porque a gente envolve outras cadeias musculares, outras articulações naquela mesma atividade. Exceto a mão, que a mão é sempre a mão, né, em qualquer momento. E aí tem que soltar a pinça sempre que você não estiver usando ela. Então, primeiro de tudo, fazer isso. Ah, não, Débora, eu gosto de trabalhar em pé, o meu negócio é em pé, eu sou mais ágil, né? Teve gente que mandou lá na caixinha, não, eu não paro quieto e tal. Então, o que você deve fazer? Você tem que dar pausas para você sentar, primeiro de tudo. Então, você tem que ter, ao longo ali do seu dia, momentos, pode ser curtos, para você sentar um pouquinho, porque não dá para ficar 100% da jornada em pé. Isso impacta muito a coluna. Às vezes nem é tanto as pernas, é a coluna mesmo, a lombar, se você ficar todo... Imagine então com um sapato não confortável. Aí isso vai, assim, multiplique por 10, né? Então, primeiro de tudo, dar oportunidade para você sentar, breves descansos numa cadeira confortável, num sofá, para você ter esse repouso. Então, sempre antes de a gente pensar em alongamento, a gente tem que pensar em medidas de controle ao longo do dia, para você não chegar tão crítico no final. E aí, alongamentos, para quem trabalha em pé, que também serve para quem trabalha sentado, alongar a coluna, né? Como que a gente alonga a coluna? A maioria dos exercícios para a coluna a gente faz deitado. Então, também é bom fazer uma ginástica preparatória, pode ser na cama, você acordou, então puxa os joelhos pro teu peito, puxa um joelho, depois puxa o outro, deita de barriga para cima, estende os braços, abre os braços de Cristo Redentor, joga os dois joelhos dobrados para um lado e a cabeça para o outro, aí você vai alongar toda essa lateral, né? Então, não sei se deu para entender, cabeça para cá, os joelhos dobrados para lá, aí cai, alterna, né? Alonga a coluna, deitado que é até mais confortável, e daí, ou então, depois, lá no final. E durante o dia a dia de trabalho mesmo, ali no meio dos atendimentos, o ideal mesmo é sentar um pouquinho. Até porque você não vai conseguir fazer muitos alongamentos ali, e eu sei que o pessoal não faz. Então, não adianta eu falar... Na correria do dia, acaba não fazendo mesmo. Nossa, que sensacional todas essas informações, né? Você tem mais alguma coisa que a gente acabou não falando, ou agora... Foi tudo. Não, acho... Olha, eu vou falar, até tem, mas não vai dar tempo de... Então, fica aqui o convite. Se um dia você quiser participar novamente como convidada, as portas estão abertas. É muita coisa, mas para fechar, acho que para fechar mesmo, iluminação adequada. Porque toda vez que a gente não tem uma iluminação adequada, a gente vai... iluminação. Ergonomia de iluminação. Inclusive, até... tem os equipamentos que a gente avalia o nível de luz, né, que se chama lux. E cada atividade profissional, então micropigmentação, tem um nível mínimo de iluminação que tem que ter para você ter conforto e não errar. Então, você não errar, você não machucar cliente. E toda vez que a gente tem uma iluminação ruim, a gente força posturas para enxergar aquilo. Só que é inconsciente, não é que forçando uma postura você vai enxergar melhor. Mas a gente tende a forçar, porque é inconsciente, para você
ver melhor o que está acontecendo. Realmente, que massa tudo isso. Qual é melhor, cadeira ou maca? Existe o melhor ou vai muito de adaptação? Alternar é o melhor. Já que a pergunta é o melhor, alternar sempre que você puder. Atende um pouco na maca, atende um pouco na cadeira. Entendi. Melhor coisa. Durante o procedimento de micro, a gente consegue fazer isso. Porque muitas vezes no procedimento de micro, no início, às vezes, quando você está fazendo... Às vezes não. Quando você está fazendo mapeamento, ora você fica em pé para ter uma visibilidade melhor, ora você fica sentada. Durante o procedimento, se a pessoa puder até ficar em pé para visualizar melhor como um todo ali, o que ela está fazendo, com mais clareza o que ela está fazendo. Então, é pegar todo esse insight de alternar e colocar em prática dentro do atendimento. É isso aí mesmo. Temos que, olha... Oi? Pode falar. O pessoal perguntou se é melhor mocho normal, redondo ou em cela. O em cela, biomecanicamente, ele é melhor. É melhor, aquele um que tem aquela partezinha que encaixa a coxa. Isso, aham. Bom Com saber. encosto, tá, gente? Porque tem os assentos que não tem encosto para as costas. Tem que ter. É melhor porque aí quando você relaxa, descansa, você tem onde apoiar. Aí você alivia essa fadiga nesses momentos de micropausa. Entendi. Ótimo. Temos que colocar um quadro na sala escrito alongue-se. É bem isso mesmo. E apliquem as dicas que vai melhorar, eu tenho certeza. Dé, um beijo pra você e até mais. Até. Tchauzinho.